uma enxurrada de críticas ao técnico Rogério Ceni, inclusive com torcedores do Flamengo em rede social, pedindo, exigindo a demissão do treinador que fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 na Libertadores e 2 na Copa do Brasil, são 10 partidas, né? Chegou no clube em meio a 2 disputas de mata-mata, uma contra o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, que teve no primeiro jogo um erro gravíssimo de um jovem promissor goleiro da base, o Hugo, no último lance do jogo, o que decretou a derrota do Flamengo, encaminhou a classificação do São Paulo, porque já levou os times ao confronto no Morumbi, numa situação de desvantagem grande para o time carioca, que tinha que vencer por 2 gols de diferença. Isso depois de ter jogado melhor que o São Paulo, logo na estreia de Ceni no comando do Flamengo. Depois o mata-mata contra o Racing, um time que o Flamengo poderia ter derrotado, deveria ter derrotado, porque tem um elenco melhor, tem um investimento muito superior, mas não conseguiu, justamente porque nesse confronto o Flamengo perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo. Lembrando que ele não teve Pedro, não teve Gabigol, ou teve por momentos apenas. Gabigol voltou contundido da seleção brasileira. Aliás, o Pedro voltou contundido da seleção brasileira, perdão. O Gabigol voltou a jogar, mas depois ficou fora de novo, porque tinha problemas ainda na parte muscular, precisava de uma recuperação maior. Não contou com jogadores importantes em momentos de fato decisivos. Everton Ribeiro, no confronto contra o São Paulo, entrou durante o jogo, voltava da seleção brasileira. O Flamengo teve uma série de dificuldades, problemas, o pessoal se recuperando de Covid, algo que não afetou os seus adversários, que foram seus algozes nesses 2 mata-matas. Tem uma série de atenuantes aí que poderiam ser utilizadas para minimizar o impacto de eventuais erros cometidos pelo Rogério, que é claro que comete erros no comando do Flamengo, o time não está ajustado, os jogadores também têm errado. Aí tem gente que acha que a gente, nós aqui, jornalistas, pessoal que tem voz aí na imprensa, temos que engrossar o coro de pedidos de demissão do técnico. Primeiro que eu não peço demissão de técnico. Eu critico técnicos quando os trabalhos são ruins, mas não fico aqui falando demite, manda embora, contrata fulano, jamais. Houve até comparações que li em rede social com o trabalho do técnico que antecedeu o Jorge Jesus, o Abel Braga, que pegou o estadual, toda a fase de preparação, chegada de jogadores, teve todo o tempo para trabalhar sem essa chapa quente de jogos eliminatórios. Uma comparação totalmente descabida. E aí vou chegar num ponto mais importante. Tenho notado, obviamente também nas redes sociais, que é o meio pelo qual a gente consegue se comunicar e entender o que dizem torcedores, que há rubro-negros cobrando do treinador que escale sim o Ramon, sempre que puder, sempre que o Felipe Luiz não puder jogar, e até há quem defenda que o Ramon seja o titular e não o Felipe Luiz. Olha só o nível da coisa. Eu não sei se você lê essas mensagens, eu leio, eu vejo. Então, quando às vezes o cara fala, não, ninguém está dizendo isso, não, está dizendo sim, amigo. Está dizendo sim, você que não leu. Dizendo não, está escrevendo, né? O cara pega a opinião dele e entende como opinião geral. Não, tem gente defendendo que o Ramon seja titular, que o René seja mandado embora, que o Mateuzinho jogue sempre que não puder jogar o Isla por alguma razão. Então vamos lá. No domingo, por que o João Lucas e não o Mateuzinho? Também faço essa pergunta. Eu acho que o Mateuzinho, embora não seja o Otto Borogodó, eu acho que ele seria uma opção melhor do que o João Lucas. O Rogério colocou o João Lucas. Talvez porque treinou melhor e tudo, mas não rendeu. Não foi por isso que o Flamengo deixou de ganhar do Fortaleza, gente. Essa discussão não tem sentido. Essa discussão é absolutamente secundária. Esse é o ponto. Ah, não jogou porque o João Lucas falhou, o Fortaleza fez um gol, o Flamengo não venceu o jogo. Tudo bem, não foi isso que aconteceu. Também acho que o Mateuzinho seria mais adequado no lugar do Isla quando este saiu da partida, até porque já tinha um cartão amarelo, e não o João Lucas. Mas não foi esse o fator determinante desse jogo, não foi o que determinou o resultado da partida. Então a discussão ela é totalmente descabida, ela não tem cabimento, ela é uma discussão secundária. É bobagem ficar discutindo isso. Mas as pessoas insistem para utilizar esse gancho e descer a porrada do técnico que mal começou a fazer o seu trabalho. Do outro lado, o Ramon. Sempre que joga o René, que foi titular, que o Felipe Luiz estava suspenso. Ah, porque tem que jogar o Ramon. Eu não sou contra o Ramon. Teve um louco que disse que eu persigo os jogadores da base. Pelo amor de Deus, apenas eu acho que eles têm que ser preservados. Eu vou citar aqui de novo, escrevi sobre isso na época, eu vou citar de novo, os 2 jogos em que o Flamengo teve Rogério Ceni no comando, os 2 primeiros jogos. Hugo, goleiro da base promissor, que acho que deve ser trabalhado para ser o sucessor do Diego Alves, e já falei isso várias vezes, mas ainda imaturo,
inexperiente, cometeu um erro que já tinha cometido em divisão de base e foi driblar o Brenner dentro da pequena área, o que resultou no gol da vitória do São Paulo no Maracanã. Ali a desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil foi encaminhada. Ou você discorda disso? E o Domi, nos seus últimos jogos, chegou a dizer em entrevista coletiva: a bola da pequena área é uma bomba, tirem-na dali. Eu não quero que fique ali firulando com a bola. O ex-técnico tinha falado isso. E é óbvio que o Rogério não mandou ele driblar ali, ninguém mandou ele driblar ali. Então, isso aqui é imaturidade, o jogador que não está pronto. Então o Hugo está pronto para ser titular? Não. Por isso que durante a renovação do Diego Alves, eu muito critiquei a vitimização do ótimo goleiro, né? Como se no renovar o contrato fosse um absurdo, uma relação profissional. O Flamengo não tem que dar, nenhum clube tem que dar o que o jogador pede, tem que dar aquilo que acha que vale dentro de uma discussão bilateral, né? E não unilateral. E foi o que acabou acontecendo, chegaram num acordo. Mas sempre disse também, ele fará falta ao Flamengo se sair. E ele tem que fazer a transição para que o Hugo vire titular. Não está pronto. Ficou claro ali que não está pronto. E aí o outro jogo, o segundo jogo, o Flamengo deixou jogando mal. Segunda pior partida do Flamengo com o Senna, a pior foi contra o Fortaleza, que foi a partida contra o Atlético Goianiense. Mas no último lance, o Arrascaeta, que o Rogério lançou no momento final do jogo, voltava ainda de lesão, faz a grande jogada, coloca o Lincoln debaixo da trave, com gol vazio, e ele perde o gol. Porque ao invés de chutar a bola para dentro do gol, até na época eu comparei, como fez o Brenner quando tomou a bola do Hugo, quando ela se ofereceu ao Lincoln, ao invés de dar um chutão para dentro do gol, liquidar a fatura, ele deixou o pezinho para a bola bater e entrar mansamente, como se fosse uma brincadeira, uma pelada, ou um jogo que já estivesse 5-6-0. Nem 5-6-0 poderia ter feito isso. E perdeu o gol. Aí ficou chutando a trave, nunca mais jogou. Isso é o quê? Falta de preparo. Foi lançado muito cedo, com 16, 17 anos já jogava no profissional. Havia quem o comparasse, não o comparasse, mas dissesse que ele era o grande parceiro do Vinícius Júnior, quando eles são jogadores de níveis diferentes. O Vinícius é muito melhor do que ele, embora também não esteja pronto e maduro. Você vê que tem altos e baixos do Real Madrid. São jogadores, gente, muito jovens, que não estão prontos. O Ramon tem 14 partidas pelo profissional do Flamengo, muitas delas, ou jogo de time, quando aquele Fla-Flu do ano passado, que jogaram garotos, né? Não lembro se você jogou essa partida, estou citando apenas como exemplo. Entrando durante alguns jogos, essa fase agora da Covid, que jogou numa emergência, correspondeu. Mas a gente não dá para achar que, não botou o Ramon, se botar o Ramon. Não é por conta da presença do Ramon, ou da ausência do Ramon, a presença do René, que o Flamengo não ganhou do Fortaleza, gente. É isso que eu quero dizer. Eu não sou contra os garotos. Eu acho que eles têm que ser preservados, lançados na hora certa. O Rogério, para ficar em um exemplo, é o técnico que fez desenvolver, estava desenvolvendo, um jogador do Flamengo lá no Fortaleza, emprestado, o atacante Yuri César. Escalado inúmeras vezes pelo Rogério, nem sempre como titular, mas aparecendo, entrando durante os jogos e sendo importante, até decisivo em algumas ocasiões, e amadurecendo. Então por que deveria perseguir os garotos da base? Mas ele está fechado com os mais experientes. Pode ser, parece ser isso mesmo no primeiro momento, mas talvez não se sinta ainda seguro para colocar a garotada em campo, no momento tenso. O Domi colocou por força das circunstâncias, porque queria colocar, e é legal isso, mas ele não estava no momento tão delicado. O Rogério herdou problemas do Domenech, especialmente defensivos, gravíssimos. O Flamengo tinha a pior defesa do Campeonato Brasileiro, gente. E agora tem que tentar ajustar. E está contando, me parece, com jogadores mais cascudos, mais experientes, que são os que têm que resolver o problema, não é a molecada, para preparar um ambiente, aí os garotos vão começar a ganhar espaço. O João Gomes está jogando. É da base. O Natan está jogando. É da base. Mas Natan no início ele não escalava. Sim, escalou, por exemplo, contra o Bahia e falhou clamorosamente um dos gols do Índio Ramírez. Você acha que o Natan entrou, está tudo resolvido. Então, esse é um outro exemplo. Então o torcedor tem que procurar olhar para o jogo com um pouco mais de atenção. Tá? E não tem o direito de cobrar de ninguém, nem de mim, nem de ninguém, que pense como ele. Eu não sou comentarista delivery. Você vai lá, quer uma opinião assim, o cara vai lá e dá uma opinião. Existem comentaristas de delivery aí, só falam o que o torcedor quer ouvir. Eu não sou assim. Quem me segue sabe disso. E é bom entender o contexto todo e pensar no seguinte. Ontem eu li de o seguinte, o Rogério perdeu 3 títulos pelo Flamengo já. Como assim 3? O brasileiro já acabou. 12 rodadas, né, pro final. O cara já disse que acabou o campeonato. É claro que o São Paulo tem uma ótima vantagem. Claro que o São Paulo hoje é o favorito ao título. É claro que hoje, dentro de um raciocínio lógico, o São Paulo deverá ser o campeão. É óbvio, isso é tudo óbvio. Para fazer esse tipo de comentário, nem precisa entender minimamente de futebol. É óbvio isso, né? Mas também é óbvio que o campeonato não acabou, que muitas coisas vão acontecer, que os times podem ganhar, perder, podem reagir. O Atlético mesmo está muito difícil, mas até o Atlético pode ser campeão brasileiro.
Pode ter uma arrancada? Não é muito provável, não, mas pode acontecer. Então o campeonato está aberto ainda. E aí o cara já sentenciou, quer dizer, e quer que nós tratemos isso como se fosse verdade absoluta. Isso é só um palpite de um torcedor, não é o tema de um comentário minimamente lógico, racional, em cima de algo concreto. Então é isso, os garotos têm que ser trabalhados para serem aproveitados na hora certa. E aí quando o Rogério utilizasse os meninos um dia, alguém dirá, viu, tinha que usar os garotos, por que não usou antes? Sim, usou antes porque tudo tem o seu momento. E você pode pegar Hugo, Lincoln e o próprio Natan. Erros de diferentes tamanhos, de diferentes momentos, erros cometidos por jogadores da base, porque precisam de mais tempo para que fiquem realmente prontos e aptos a serem titulares do Flamengo ou serem utilizados mais vezes. Mas não foi por conta da ausência desses meninos que o Flamengo não ganhou do Fortaleza. Não ganhou aí sim, porque o trabalho do Rogério e seus jogadores na semana que passou não surtiu efeito. Uma semana livre, e como até eu escrevi e falei, para que treinar para apresentar esse futebol? E eles sabem disso. No dia 6 contra o Fluminense terão que apresentar muito mais futebol para vencer o jogo e também apagar um pouco da imagem muito negativa deixada naquela partida em Fortaleza. É isso aí.